começar, temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro, ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui, naquele momento, o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo. Ainda temos o Bidjalba, que fizemos a aquisição agora. Então o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão o Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo? No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, numa reunião, e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de propostas, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que velho voltou atrás, não tem nada disso, voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente deu um basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. O que eu quero deixar claro para a torcida é que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou, só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite, e chegar a hora do limite não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais, agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores, vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas, isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e o Cruzeiro poder fazer investimentos de 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade, fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também, um pouco mais alongado, um menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores vieram sem essa... Então o Cruzeiro foi muito criativo para trazer jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade de todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, com... enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido pelo empresário.
dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira, ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. O Cruzeiro precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil. É uma cria nossa, aliás fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço do tamanho do mundo. Há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto onde eu estava como o Fabrício fez, né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo muito forte para vir. Então acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fábio. São 4 zagueiros, né? Temos um menino despontando na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco. E a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe no futuro, mas nesse momento o assunto está encerrado. Não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, o que foi feito, por exemplo, pela porta da torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão. Alô, alô, muito boa tarde. E sabadamos em grande estilo, viu? Daqui a pouquinho tem uma resenha maravilhosa entre Hulk e Davidson e tem uma entrevista com o Diniz falando sobre a relação dele com o Gabigol e sobre o elenco cruzeirense, viu? E o GE hoje está chiquíssimo, internacional e com notícia quente, porque Fabrício Bruno ainda não foi anunciado oficialmente, mas olha a foto aqui, ó, tá vendo? Bora pra Flórida agora conversar com o Rafa Potter, que está em Tampa, chiquíssimo, inglês afiado. O Cruzeiro tá fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos e o Fabrício Bruno já apareceu, Rafa? Já sim, Lages, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Na verdade, ele chegou ontem à noite aqui na Flórida e menos de 24 horas depois já teve o primeiro contato com o elenco, com o técnico Fernando Diniz no campo, treinando, inclusive com torcedores, porque sim, temos muitos torcedores do Cruzeiro aqui na Flórida acompanhando o time na porta do hotel. Fabrício Bruno, ele saiu cedinho para o primeiro treinamento e já conversou ali com o pessoal, tirou fotos, foi muito celebrado pelo torcedor do Cruzeiro, o zagueiro ex-Flamengo. Foi fechada a negociação naquele valor de 44 milhões de reais, valor que o Cruzeiro pagou à vista para ter o zagueiro que está de volta ao time, né, ao clube onde foi revelado e já fez o primeiro treino. Só que é o seguinte, a gente traz informações quentes aqui porque daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, o Pedro Júnior, que é filho do empresário Pedro Lourenço, vice-presidente do Cruzeiro, e o Alexandre Matos, diretor de futebol, vão dar uma entrevista para falar